Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. E hoje eu recebo um convidado para lá de especial com mais de 40 anos de experiência e um dos pioneiros da gestão do esporte profissional no Brasil. Foi responsável pelo famoso time Palmeiras Parmalat, pelo Boca Juniors, é especialista em marketing esportivo, cofundador do grupo Audax, ex-presidente do Desportivo Brasil, trabalhou no vôlei, no basquete, na Fórmula 1 e hoje é atual diretor da marca Zinzane Esportes. José Carlos Brunoro, seja bem-vindo. Eu tentei ao máximo falar o currículo, mas ainda falta alguma coisa. Falta, mas acho que está resumido. Bem legal aí, bem legal. Bacana. Vamos conhecer um pouquinho mais a trajetória desse craque, desse vencedor do nosso esporte. Das quadras aos bastidores de uma das parcerias mais vitoriosas da história do futebol brasileiro. O ex-jogador e diretor de vôlei José Carlos Brunoro foi um dos principais responsáveis pela gestão do Palmeiras na era Parmalat, na década de 90. Entre 1992 e 1996, o dirigente realizou importantes contratações e montou um dos times mais fortes da história do clube. Voltou ao Alviverde em 2013 e ficou até 2014, ao lado de Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil, e Fernando Soleiro. O executivo de futebol também foi um dos idealizadores do projeto Audax, fundado em 2003, além de importantes passagens pelo basquete e até Fórmula 1. Ao CNN Esportes SA, Brunoro, atual diretor do Zinza Futebol Clube, vai trazer os bastidores dos mais de 45 anos de experiência em diversos esportes profissionais. Brunoro, prazer recebê-lo. Você tem um currículo vastíssimo, como dissemos na abertura, mas eu queria começar destacando um ponto. Hoje se fala muito no futebol profissional, no esporte profissional, no trabalho de marketing, de marca, de branding dos clubes, das empresas que entram para o esporte. Mas provavelmente você foi o primeiro grande executivo profissional do futebol no Brasil, né? Sim, na época sim, não existia uma figura de um executivo voltado só para a administração do futebol, né? Existiam na maioria dos clubes os diretores colaboradores ou funcionários de secretaria, né? Então eu fui o primeiro, mas eu fui guindado pela Parmalat dentro do Palmeiras. Eu era um diretor da Parmalat que montou o projeto junto com o Palmeiras, né? Então eu não era do Palmeiras em si, eu era da Parmalat, que tinha vários projetos esportivos que eu fui convidado para ser diretor. Eu vinha do vôlei, né? Que para mim foi uma mudança assim. Imagina você sair da quadra como treinador e já pegar um negócio desse com o Palmeiras 17 anos sem ganhar. E foi um projeto muito grande, porque eu me lembro que tinha o Palmeiras e o Juventude aqui no Brasil, tinha o Boca na Argentina, tinha o Peñarol no Uruguai, Universidade Católica do Chile, né? E ainda depois eu fui fazer a aproximação do patrocínio da Parmalat com o Benfica. Então era um grupo desportivo muito grande, com muitos clubes, e você era ali o braço, a longa manos do patrocinador. Isso, eu cuidava de todos os projetos esportivos da Parmalat na América do Sul. E fazia toda essa aproximação. Todos eles tinham um tipo de gestão diferenciada, né? O Palmeiras era participando já da gestão mesmo, o Juventude também. Os outros clubes eram patrocínios que a gente aproximava para tentar sempre melhorar o time, porque para a Parmalat era muito importante a performance. Sem a performance você não tem uma imagem vencedora, né? Então, todas as vezes a gente procurava também ajudar na contratação de algum jogador ou não, mesmo sendo patrocinador. Nós estamos falando de 30 anos atrás, Isso. 31 por aí. Aquilo ali pode-se dizer que era um embrião do que a gente vive hoje no futebol mundial, com grandes marcas comprando clubes, com a formação das SAFs, com um futebol que toma uma cara mais profissional? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, porque na época não se pensava tão economicamente como se pensa hoje, né? Hoje já tem... A Parmalat praticamente era uma SAF da época, né? Porque a gente participava da gestão do clube. Como investidor da SAF, tem o domínio da gestão do clube. E a partir do Palmeiras, então, vários clubes começaram a pensar e colocar também diretores executivos dentro do processo.
profissionais dentro do processo. Então eu tenho muito orgulho de que isso tenha progredido. Não da maneira que eu gostaria, mas progrediu. Talvez não progrediu da maneira que você quisesse naquele momento, mas é inegável que foi um projeto muito vencedor, né? Sim. O Palmeiras vinha de uma fila muito longa e aí monta um esquadrão sensacional, aquele time bicampeão do Brasil 93, 94, depois aquele time dos mais de 100 gols no Campeonato Paulista, que era um time fantástico pelo Luxemburgo. Foi um time muito vitorioso e foi um retorno muito vitorioso para a Parmalat e também para o Palmeiras, né? Olha, foi um retorno muito forte para os dois, né? Esse retorno começou aqui no Brasil pela Parmalat, até a gente, em termos de negócio, né? A gente até, num determinado momento, por lembrança de marca, a gente superou o Leite Ninho. Você vê como isso muito traduzido pelo futebol. Né? Mas também por causa dos bichinhos, né? Todo mundo lembra da vaquinha e do porquinho da Parmalat. E foi sensacional, porque a gente linkou essa situação do esporte, já entra com os bichinhos, já entra com outras coisas que a gente linkou ao marketing da empresa. Então, realmente, foi um benefício muito grande para os dois. O Palmeiras ficou tão lembrada a marca da Parmalat que a gente até parou de ver quanto dava de retorno, porque não dava mais para medir. Foi um negócio assim maluco, né? E então marcou muito, e para o Palmeiras também, porque você imagina, passou a ser uma equipe vitoriosa, com camisa forte, novamente, que sempre foi uma equipe de tradição, e resultou em títulos, né? Bacana, que isso mostrou ao Palmeiras uma grandeza muito grande. O Brunoro, quando a gente volta no tempo, vale lembrar que tinha o Palmeiras Parmalat, aí veio um projeto da Rix Music com o Cruzeiro, com o Corinthians, teve o Atlético, chegou na época a discutir, o Atlético em Minas, uma parceria com a Octagon, com Tavares, teve o Banco Excel, que durante uma época fez um investimento muito grande no futebol, inclusive patrocinando o Corinthians, e foi aquela rivalidade do Corinthians com o Palmeiras, com grandes contratações, com grandes nomes. Por que naquele momento, naquela época histórica, esse processo de organização, de profissionalização do futebol, de investimento de grandes marcas, ele não durou? Por que isso durou apenas aquela década de 90 inicialmente? Eu lamento muito, porque quando eu vi acontecer isso, nessa época eu já estava na Fórmula 1, eu falei, puxa, agora a gente vai deslanchar, né? Aconteceram alguns erros muito grandes. Em primeiro lugar, é o seguinte, eles pensavam só no investimento. E poderiam tirar o jogador, mesmo que faltasse 3 dias para uma final, levar o jogador para algum tipo de negócio. Primeiro, assim, não existe em qualquer modalidade a desassociação do esporte com a parte econômica. O esporte tem que ser mantido, quer dizer, a performance ela é a maior propaganda de um time. É o que você falou da Parmalat, né? Ela queria times vencedores, porque ela queria linkar a sua imagem à vitória. Justamente. Então, essa é a maior propaganda, a parte realmente de performance. O segundo é que deixaram a maioria dos clubes entregar a gestão financeira aos diretores, aos clubes, em vez de contratar profissionais do mercado, profissionais que pudessem fazer essa gestão. Ou então entregaram na mão de empresários de futebol, não empresários de gestão. Então, eu senti muito que todos saíram muito cedo, muito cedo. Durou muito pouco e poderia ter sido, naquela época, uma alavancagem. E realmente partiu para um investimento profissional numa gestão amadora. Vamos voltar no tempo. Os causos do futebol são sempre muito bons. Nessa época do Palmeiras, com a Parmalat, que o Boca também era patrocinado pela Parmalat, você chegou a negociar uma possível vinda do Maradona para cá. O que deu errado ali? Por que o Maradona não veio jogar no Brasil? Porque o Maradona, resumindo a história, estava tudo indo muito bem. Eu estava em Buenos Aires lá negociando. Aí ele falou, se eu jogar no Brasil, a minha imagem na Argentina vai ficar péssima. É verdade? É isso aí. Então, eu nem cheguei a falar com ele. Eu passei 4 dias negociando com o seu staff. Mas no final foi isso que barrou. O Maradona, então, ele não quis jogar no futebol brasileiro porque ele acreditava que aquilo ali diminuiria a sua idolatria na Argentina. Dentro da Argentina.
pela rivalidade Brasil-Argentina. Ele jogou na Europa, jogou em todos os lugares, mas Brasil e Argentina era muito forte. E né? Muito forte. E depois ele acabou fazendo um comercial com a camisa da seleção brasileira. Ô Brunoro, você ficou anos se dedicando a outras tarefas, você participou daquele projeto do Audax com o Grupo Pão de Açúcar, que também foi um embrião do que a gente vê hoje de clubes com formato empresa no Brasil. Passou pela Fórmula 1, foi ao basquete, voltou ao vôlei, que é a sua casa, e voltou depois ao Palmeiras para ser CEO. O que mudou no futebol nesses 20 anos da sua primeira passagem para a sua segunda passagem no Palmeiras? A segunda passagem no Palmeiras foi bem traumática, né? Porque o Palmeiras foi entregue ao Paulo Nobre totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Pra você ter uma ideia, quando a gente assumiu, nós tínhamos 17 jogadores no elenco profissional, com salários atrasados, com situações terríveis. E aí a gente não tinha nem dinheiro para contratar o time na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série B. E não tinha recursos. Todos os recursos haviam sido tomados anteriormente. Os direitos de TV, a parte de bilheteria, todas essas cotas já não, a gente não tinha o patrocinador saindo. Então o próprio Paulo Nobre, para salvar essa gestão, ele teve que criar um fundo para ele poder investir no Palmeiras e sustentar os 2 anos, para não haver atraso de salário, poder manter o time rigorosamente dentro de um padrão competitivo mínimo. Então foi uma situação diferente. A Parmalat chegou com recurso, mas também podendo manter o time. O Paulo não tinha esse recurso todo, mas fez. Se não é o Paulo, não sei o que seria do Palmeiras naquela época, não sei o que seria. O Paulo Nobre colocou muito dinheiro, né? Colocou muito dinheiro, quer dizer, ele colocou de uma maneira assim, ninguém faria isso, né? Foram mais de 100 milhões, entendeu? Mas a gente criou um fundo para ele poder receber, recebeu tudo já, inclusive, porque era a maneira de salvaguardar. Então a gente conseguiu, nessa época, com um time médio, subir da Série B para a Série A. E aí, na Série A, nós quase caímos de novo, porque não tinha recurso para contratar grandes jogadores, né? Porque a gente não tinha recursos de televisão, de cotas, tudo isso. Mas depois, a partir de 2015, já começamos a receber tudo isso. Eu já tinha saído e foi um período bem diferente, mas a gente deixou plantado muita coisa. Por exemplo, as categorias de base teve uma reformulação muito grande. A arena começou a funcionar, quer dizer, então o planejamento foi muito bom para seguir em diante. Quando a gente analisa a história mais recente do Palmeiras, e fazendo isso de maneira muito respeitosa ao clube, à tradição, à camisa do Palmeiras, mas a gente percebe 3 etapas muito demarcadas. Uma etapa com a Parmalat, com um grande incentivo financeiro externo, bom para os 2 lados. O período do Paulo Nobre, onde ele teve que fazer um aporte pessoal muito grande, e agora o período da Leila, onde ela também, como patrocinadora, faz aportes muito pesados no Palmeiras. Você consegue enxergar um caminho de sustentabilidade do Palmeiras sem... A palavra talvez não seja a ideal, não quero que ninguém se sinta ofendido com essa palavra, mas não encontro alguma melhor no momento. Sem um mecenato, sem alguém que coloque, que faça um aporte... como foi o da Parmalat, como foi o do Paulo Nobre, como agora tem sido o da Leila? Eu acho que o Palmeiras já está livre desse problema. Acho que já está livre. A Leila tem feito uma gestão muito profissional. Ela coloca o dinheiro da empresa, mas hoje em dia existe uma confusão. Vamos dizer que o patrocínio é que sustenta tudo. Não é, né? Se você pegar as receitas de televisão, que são mais de 200 milhões ano para cada clube grande, né? Já é uma receita considerável, dá para você viver. E o Palmeiras com a arena, com a bilheteria, com uma camisa forte, mesmo que a Crefisa saísse hoje, ele estaria totalmente sustentável. Hoje é o período em que o Palmeiras não precisa mais de mecenato. A Leila até faz uma gestão muito boa nesse sentido. Pode ver que ela enfrenta, eu não vou contratar porque eu não vou quebrar o caixa. Ela sabe que ela pode aportar como patrocinadora. E é uma mudança importante de mentalidade, né? Muito, muito. Então, assim, hoje, sinceramente, o Palmeiras não depende mais de mecenato. A Leila esteve aqui sentada nessa cadeira onde você está e ela disse que acredita ser muito difícil o
Palmeiras abraçar a ideia de uma SAF. Os conselheiros, como dizem aí internamente do Palmeiras, a turma do amendoim. Né, abraçarem a ideia de uma SAF. Você acredita que seja um caminho para o Palmeiras? Você acredita que seja possível o Palmeiras um dia ser uma SAF? Eu acho difícil. Acho difícil os grandes clubes serem SAF. Palmeiras, Flamengo, Corinthians, o São Paulo, não sei. Talvez seja uma SAF com investidor minoritário, não majoritário. Então, o que acontece? Essa tradição, esse grupo social é muito forte dentro de um clube. Como é Barcelona e Real Madrid, não é um clube empresa. São clubes regidos profissionalmente, mas são clubes sociais, né? Então, assim, eu vejo que existem modelos de SAF, mas em que a SAF, o clube continua sendo o dono da gestão. Eu acho que os clubes grandes vão partir para esse tipo de coisa em função da tradição. A não ser, desculpa te cortar, a não ser que tenha uma dívida enorme, como aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco e com o Botafogo. Aí era insustentável a continuidade se não houvesse um investidor forte. E ainda passando por essa análise do Palmeiras, apesar de tudo que há de bom, a própria Leila disse que se não fosse o investimento e o aporte da Crefisa, talvez o Palmeiras não tivesse conseguido se sustentar na primeira divisão. Você acredita que aquilo ali era o retrato de um momento e que hoje já está superado? Ou que, de fato, o Palmeiras necessita desse aporte? Não, necessitou, como necessitou do Paulo Nobre. Aí a continuidade com a Leila, hoje não. Hoje, pelo que eu não estou dentro do Palmeiras, mas eu gosto de ler, acompanhar, eu acho que não. Hoje ela não precisa mais fazer isso. Com os recursos próprios que o Palmeiras tem de direitos, ele pode seguir. A lei da SAF ela é específica para o futebol. O nome é Sociedade Anônima do Futebol. Você passou pelo basquete e você tem uma história incrível no voleibol. Seria bom para o esporte brasileiro a expansão dessa modalidade, daquilo que a legislação prevê no futebol, nesse momento também para o vôlei e para o basquete, por exemplo? Eu acho que são situações diferentes, tá? Se eu fosse falar aqui de desenvolvimento esportivo, eu passaria o dia aqui para a gente falar sobre isso. Mas, assim, eu acho que nas confederações olímpicas, né? Eu acho que o sistema clubístico, ele atrapalha um pouco, tá? Porque o que acontece? Você começa a criar ligas e tal, e aí se pensa só no time profissional e se esquece da base. Então, acho que as confederações, independente de ser SAF ou não precisa ser SAF, deveria criar um desenvolvimento maior para a base, para a gente ter uma sequência de bons jogadores em si. Eu acho que tem modalidades que nós temos que ter o modelo americano: escola, universidade e liga. Tem modalidades que não se sustentam economicamente, e se você criar essa sequência, você pelo menos motiva o jogador a jogar por uma universidade e sair de lá preparado para o futuro. Se não der jogar numa liga, ele já está formado. Então, acho que algumas modalidades poderiam passar por aí. Então, eu vejo ainda no Brasil um problema muito sério de gerações de presidentes que nunca criaram uma política pública de esportes. No que diz respeito ao futebol, você acredita que esse modelo da SAF vai vingar e vai prosperar? Eu acho que o modelo da SAF vai, principalmente para os clubes médios, vai ser muito importante e vai prosperar. Vai prosperar. Você pega, por exemplo, a Red Bull, ela não é uma SAF, é uma limitada, mas você tem um dono, você tem um profissionalismo ali dentro. Os clubes vão começar, por exemplo, se agora, como é que faz com o Bahia, com o Grupo City? Vai ter injeção de dinheiro, quer dizer, então começa a ficar parelho com os clubes grandes. E os clubes médios vão, se tiver um aporte nesse sentido, vai tornar o campeonato muito parelho com os clubes grandes. Então, eu acho que vai vingar principalmente para os clubes médios. Você tem uma experiência muito grande com a SAF de formação de atletas, né? O grupo Audax, por exemplo, que surgiu lá com o Pão de Açúcar. Inicialmente, isso. Inclusive, o time se chamava Pão de Açúcar. Foi uma SAF da época formada para buscar talentos, iniciar carreiras. Hoje você está num grupo que também investe nisso, né, num clube empresa que ainda é pequeno, mas tenho certeza que quer seguir os passos do Audax, que à época chegou a um vice-campeonato paulista. Há espaço para o futebol
puramente como negócio para ganhar dinheiro, para investir na geração de jogadores e ganhar dinheiro? Ah, tem, porque assim, o que acontece? O futebol, ele é um grande caminho social. Eu vejo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que nós temos o Sub-17, Sub-20 do Zinza. Tem dia que o garoto não vem treinar porque tem tiroteio na comunidade, né? Tem dia que não dá para treinar porque deu enchente, a casa não sei o quê. Então, o futebol é a grande mola da família para esses garotos. A grande maioria nossa no Rio de Janeiro, por exemplo, das categorias de base nossa, que tem muito pouco tempo, justamente ela se torna um trabalho social sem ter tido esse objetivo. Mas, sinceramente, há espaço muito grande, porque é o que eu digo o seguinte: esses meninos, quando abrem a geladeira, não tem nada dentro. E o futebol pode estar lá dentro. Hoje você é diretor esportivo do Grupo Zinzani, que é uma marca de moda, principalmente de moda feminina, mas que também está investindo no esporte. Tanto no patrocínio de atletas olímpicos e paraolímpicos, quanto na criação de um clube para revelação de talentos. Conta um pouquinho para a gente desse novo projeto do Brunoro. Bom, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu estava de CEO do Curitiba, e o dono da Zinzani, os donos, né, que é a Cláudia e o Renato, que são ex-jogadores de voleibol, ficavam me ligando se eu não queria ir fazer o marketing esportivo da empresa. E eles me enganaram, né, porque eles falaram: quando você cansar de futebol, vem para cá. Quando você cansar de futebol, vem para cá, né? Eu falei, poxa, quando eu saí do Curitiba, eu falei, vou conversar com eles, é um projeto legal, vou começar de novo a fazer um trabalho de construção de marca, né? E principalmente com 2 pessoas que adoram o esporte, que é o Renato e a Cláudia. Aí eu criei todo o departamento de marketing, criamos os eventos próprios de vôlei de praia, de beach tênis, de surf, tudo feminino, né? E masculino, vôlei de praia também. E aí, passado um tempo, ele acordou de manhã, a história que ele conta, ele falou para a Cláudia: se eu tivesse o Hamilton na minha empresa, o que eu dava para ele, né? A Cláudia falou: eu dava um carro para ele, eu estou com o Brunoro aqui, não vou dar um time de futebol para ele. E assim nasceu o Zinza, né? Eu falei, você me enganou, porque eu saí, eu falei, quando eu cansasse do futebol, né? E aí eu falei, inclusive o seguinte, só vejo homem no vestiário, vou ver um pouco de moda feminina, né? Vai ser mais gostoso, né? Ele não te deixou descansar. Não me deixou descansar, não. Um dos braços, inclusive, dentro da área de marketing é o patrocínio, e que foi pé quente esse ano, né? Porque patrocinou o Fluminense, campeão da América. Campeão da América. Ele, inclusive, ele é fluminense, né? Mas ele não leva isso não, porque a gente já... antes de eu chegar, ele já tinha patrocinado o Bahia, já tinha patrocinado o Botafogo, né? E aí caiu no Fluminense, e a gente sempre fala que é uma marca abençoada, né? Porque o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca 2 vezes, ganhou a Libertadores, e a gente, então, muita gente estranha, inclusive, é bem legal isso. Por que uma marca de moda feminina patrocina o esporte masculino, né? Mas o futebol, ele tem uma visibilidade enorme. Então, é um projeto de marca muito forte. Você tem um reconhecimento da marca. Qual que é o retorno hoje para quem pega a sua marca e coloca numa camisa do peso de Série A como a do Fluminense? Olha, se você for ver em termos de mensuração, para cada dólar investido numa camisa dessa, você tem 4 de retorno, né? De mídia espontânea. Até mais, às vezes, quando você chega para uma final de Libertadores, que você vê um jogador como o Marcelo, que tem mais de 40 milhões de seguidores, fazendo assim com a marca aqui, é muito maior o retorno, né? Você diria para o mercado que é um ROI aconselhável? Muito aconselhável. Aliás, estão perdendo tempo, não só para o futebol, como para as modalidades esportivas. É um ROI que seguramente, ele te dá retorno de visibilidade, retorno econômico, que às vezes você pode não medir, e um retorno social. E tem uma pesquisa de muitos anos atrás, depois eu não acompanhei mais, da InterScience, que dizia que o público reconhecia quem patrocinava o esporte uma marca muito séria. Você disse no início do programa que chegou um determinado momento que não dava mais para medir o retorno da Parmalat no Palmeiras. Isso. E você já disse agora que para cada dólar que a Zinzani investiu no Fluminense, o retorno foi de cerca de 4 a 5 dólares em exposição. Ou seja, a gente pode concluir que investir no
futebol, investir no esporte, faz bem e dá retorno. O dinheiro volta para o caixa. Volta seguramente para o caixa. Ainda a gente não conseguiu ter um retorno assim específico de números na compra. Mas se você chegar passando em frente a um shopping e olha a Zinzane, já vi essa marca na televisão. Ou vai lembrar do Fluminense, ou vai lembrar das finais de vôlei de praia, que está todo mundo com o nosso boné. Vai lembrar do vôlei feminino do Fluminense. Agora, daqui a pouquinho vai lembrar do Zinza, lembra bem esse nome. Que é o time. Que é o time. Então, assim, pode ter certeza, a Parmalat, por exemplo, nunca vendeu tanto. 30 anos depois, estamos aqui falando da Parmalat. Olha, passaram 10 anos da Parmalat no Palmeiras. Fizeram uma pesquisa, qual a marca de patrocínio mais lembrada? Parmalat. Então, assim, é um recall. Quantas vezes você vai no jogo do Palmeiras e tá lá a camisa da Parmalat? Você não vai, mas tem... Vou também. Você vai também. Mas se você olhar na arquibancada, no estádio e tal, você vai ver a camisa da Parmalat. Tem gente que não tira a marca. E tem coisas interessantíssimas, né? Quando eu fiz a segunda ida para o Palmeiras, a gente estava criando o Avante, né? Que é o sócio-torcedor. E o time muito mal, né? Muito mal. E assim, não vai vender sócio-torcedor. Então nós fizemos um trabalho de vender já o sócio-torcedor, já linkado à inauguração da Arena e algumas outras situações de benefícios. E teve um fato muito curioso. Eu fui dar uma palestra na federação e aí eu comecei a falar desse sistema, porque a gente saiu de 6 mil para 60 mil com o time não estando bem, né? E aí, posso dar uma opinião? Eu falei, pode, um aluno. Eu sou corintiano e tenho sócio torcedor do Palmeiras, né? Como assim? Como assim, né? Eu tenho 10% no abatimento da minha faculdade. Entendeu? Então, se a gente souber fazer as coisas, independente do processo, independente de tratar isso como uma situação também de negócio, de marketing, a gente tem muito retorno. De volta com o CNN Esportes S.A., recebendo o José Carlos Brunoro, o primeiro grande executivo da história do futebol brasileiro e com tantas passagens pelo vôlei, pelo basquete, pela Fórmula 1 e com uma história muito marcante no Palmeiras. Você estava no Palmeiras quando estava sendo construído o projeto do Allianz Parque, da Arena do Palmeiras. Hoje, 10 anos depois, você entende que foi um bom negócio para o Palmeiras ter a sua arena própria ou ter a arena em parceria com a W Torre? Eu posso considerar que seja uma arena própria, né? Porque daqui a uns anos retorna inteiramente para o Palmeiras, né? Foi um investimento da W Torre, que o Palmeiras, só para contextualizar um pouquinho, o Palmeiras não só ganhou o estádio, como ganhou vários benefícios dentro do clube. A construção de um prédio só para esportes, a construção de uma área administrativa. Então, várias coisas paralelas ao setor da arena. Mas a arena, ano a ano, vai voltando para o Palmeiras, né? Quer dizer, ela está, vamos dizer assim, incomodata, vamos dizer, como se fosse assim, né? Mas foi um super negócio que não descapitalizou o dinheiro do clube, capitalizou um bem, porque as receitas do jogo é do Palmeiras, algumas receitas paralelas é do Palmeiras, apesar de que agora tem uma dívida da Arena com o Palmeiras em função de repasses, né? Mas se você for ver, são repasses ao Palmeiras, né? Que é um montante bem legal, né? Parece que são mais de 100 milhões. Então, acho que foi o melhor negócio de arena que se fez no Brasil. Além de que ela está no melhor ponto de São Paulo para ter acesso. Você tem acesso de ônibus, de metrô e de trem, além de estacionamento para carro. E geralmente no mundo inteiro eu visitei algumas arenas na época, não pelo Palmeiras, pela minha empresa na época, poder administrar arenas. Eu visitei algumas arenas no mundo e ali eram construídas setores de entretenimento em volta da arena para poder motivar um bairro, alguma coisa assim. E o Palmeiras já tinha 2 shopping centers do lado. Quer dizer, se a mulher não quer ir ao jogo, ela pode ir ao shopping. Se a criança não quer ir, ela pode ir ao shopping. Então, ali se nasceu um projeto, se você for ver, por exemplo, que é o conceito de arena, que é a arena multiuso, qualquer show que se tenha no Brasil, alguém quer fazer no Allianz, né? Então, falta um pouquinho de equilíbrio com a parte esportiva, em função do campo, aquela coisa toda,
mas é a melhor arena e o melhor investimento que foi feito no Brasil. E dentro desse ponto que você tocou do gramado sintético, essa é uma discussão muito atual no futebol brasileiro. O Botafogo optou pelo gramado sintético, muitos elogiam, porque começou aquela do caiu no tapetinho já era, e depois inverteu a coisa, porque o Luizito Soares não teria jogado e acabou jogando porque o jogo foi adiado, mudou de estádio. O Atlético Paranaense tem o gramado sintético, o Atlético fala em colocar na Arena MRV gramado sintético, Palmeiras tem o gramado sintético, mas agora reclama da qualidade do gramado que é oferecido. E esse é um debate muito atual do futebol brasileiro. Como é que você enxerga essa questão, em especial dessa briga do Palmeiras com a W Torre pela questão da qualidade do gramado? Eu até estranhei, porque existiam alguns gramados homologados pela FIFA, né, em termos de qualidade, de coisas do tipo. Me parece que era a última geração de gramado sintético, era esse no Palmeiras. Do Atlético também. E não sei por que agora está dando esse tipo de problema, né? Começou a dar problema no Palmeiras, em alguns outros lugares, e vai passar muito pela FIFA essa situação. Vai passar muito pela FIFA, dela regulamentar ou não, ou autorizar ou não o uso. É lógico que quando você fala de arena multiuso, é essencial que se tenha um gramado que não tenha que trocar toda hora, né? Apesar que isso não é problema. Eu fui visitar a arena na Holanda, eu cheguei lá um dia e estavam retirando todo o gramado. Arena do Ajax? Arena do Ajax. Estavam retirando todo o gramado. Falei, ué, mas vai ter jogo do Ajax daqui 10 dias? Né? Ia ter um show. Falei, bom. Passou 10 dias, eu olhei o jogo do Ajax, estava um campo maravilhoso. Aí eles passam aqueles rolos de grama e ficou um gramado normal. Só que, lógico, isso tem um custo, né? Imagina todo jogo você fazer isso, ou quando tem um show e tal. Mas isso fazia parte da empresa que estava dando show, que tinha que entregar um gramado. Aí então você vê, arrancar o gramado inteiro, depois passar rolos de grama e ficou perfeito, né? Então talvez isso não seja um impedimento, talvez seja um impedimento do Brasil pelo custo. Mas realmente agora tem que se discutir mais friamente essa situação, principalmente pela performance esportiva. Brunoro, falando de um outro tema muito contemporâneo no futebol brasileiro, a formação da Liga. O Brasil está pronto para ter uma Liga, é bom para o Brasil ter uma Liga, e o que falta, na sua visão, para essa Liga amadurecer e sair do papel? Bom, eu acho que demorou para ter uma Liga no Brasil, né? Porque fica conflitivo os direitos da confederação e os direitos do clube. A Liga, essencialmente, ela é do clube, que poderá ter participação dos lucros para a confederação desenvolver o esporte no Brasil. Qualquer liga, ela defende os interesses do clube e a confederação daquela modalidade recebe uma parte de verba para desenvolver a modalidade dentro do país. Aqui é o contrário, a confederação recebe o dinheiro e repassa para o clube. Só que nós temos um problema aqui, a gente não tem a mentalidade corporativa. Para se ter uma liga, nós precisamos ter uma mentalidade corporativa. Eu não posso ter mais vantagem que o outro, eu não posso só ser melhor que o outro, quer dizer. Então nós temos esse problema aqui, nós temos um problema político, que o cara de um clube fala, eu preciso ter mais para o meu clube para poder ou falar que ele defendeu melhor o clube, ou patrocina, ou para a imprensa, ou para o grupo interno dele, e a gente acaba tendo dificuldade nesse parâmetro, quer dizer, ninguém quer levar menos vantagem que o outro, então já sai do conceito de liga. Liga é corporativismo. Então, assim, nós já temos hoje 2 ligas no Brasil, quer dizer, já dividiu. Começa então a ver Tem 2 ligas e um grupo que está associado a um lado que se diz independente. Que se diz independente, quer dizer, ficou 2 ligas 3, e meia. 2 ligas e meia, né? Então, esse grupo, inclusive, deve estar esperando quem que vai me dar as melhores condições, né? Então, assim, nós já devíamos estar preparados para isso, né? Mas precisa ter uma mentalidade dos dirigentes um pouco mais profissional. Porque, por exemplo, se eu tiver uma liga, eu posso vender camisa do Flamengo no jogo do Bahia, eu posso vender camisa do Palmeiras, do Bahia. Quer dizer, dá para fazer um movimento extraordinário. Que a Fórmula 1 faz muito bem, né? Onde você esteve. E outra coisa, hoje o marketing dos clubes, o marketing esportivo, ainda está faltando muita coisa, sabe? A gente tem hoje uma coisa, um canhão que é a mídia social, né? Hoje você divulga em segundos, né?
E a gente precisa desse desenvolvimento. Nós não aproveitamos melhor a imagem dos jogadores, nós não aproveitamos melhor essa imagem do clube. Por exemplo, antigamente na Holanda, eu estive lá no PSG, eles não tinham ídolos, o ídolo era o clube. Então eles faziam um movimento enorme para o desenvolvimento da imagem do clube, porque a Holanda era passagem de jogadores, né? Hoje não, hoje já mudou. Mas você vê como é que é o conceito de mentalizar uma coisa profissional, né? Então, assim, já passou da hora de ter uma liga, mas nós precisamos que os dirigentes abram o olho, que é preciso um corporativismo melhor para que todo mundo ganhe mais dinheiro. E dentro desse conflito, liga e federação, a gente talvez viva o momento mais difícil da nossa confederação, né? A CBF tem enfrentado problemas de todo tipo, presidentes que foram afastados, brigas judiciais muito fortes, uma dificuldade grande refletida na seleção brasileira. O Brasil não ganha, estamos caminhando aí para 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo, acabamos de ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris no futebol masculino. O que está acontecendo com o futebol brasileiro de uma maneira macro, em especial quando se pensa em CBF e seleção? Bom, em primeiro lugar, a gente passou a ser uma gestão só política, né? Todo mundo defendendo estar lá como presidente ou estar lá como político, e não o desenvolvimento do esporte. Eu já falei aqui, inclusive, que a gente não tem desenvolvimento político ou econômico sem desenvolvimento de performance. Então, nós esquecemos a performance. Às vezes, a impressão é que dá é o seguinte, a seleção perdeu, troca o treinador, é a única medida que toma. A seleção perdeu, então faltou tirar alguém ou pôr alguém. A seleção tem as melhores condições de trabalho, os melhores prêmios para os jogadores, mas não é só isso, entendeu? Então nós temos que ter, a CBF, por acaso, tem um projeto de desenvolvimento do futebol no Brasil? Acho que não. Nem masculino, nem feminino. É só reunir um grupo de jogadores, colocar um técnico e pronto. Tem solução para isso? Tem solução, lógico que tem. Então, se a gente tem, olha, acabou uma Copa do Mundo, o que eu vou fazer até a próxima? Não é só trocar treinador. Eu preciso desenvolver melhor os meus jogadores aqui dentro do Brasil, eu preciso dar condições de trabalho para esses jogadores, eu preciso acompanhar os treinamentos lá fora, eu preciso ver quem pode estar jogando melhor ou não naquele momento, não pode ter política de convocação, entendeu? Então, assim, eu acho que está na hora de parar um pouco só com a política. Você vê, por exemplo, o atual presidente foi colocado no cargo novamente por um juiz do Tribunal Superior, porque era de um partido. Quer dizer, eu não estou discutindo aqui se ele é bom, não é bom, não sei o quê, mas não pode ser assim, né? Nem para tirar, nem para voltar. Nem né? para tirar, nem para voltar. Quer dizer, tem que ser uma gestão que ele consolidou numa eleição normal, e depois ele seguir. Agora um quer tirar, outro quer tirar, entra com... Então nós viramos uma confederação política e não uma confederação de esportes. Essa é a grande definição. José Carlos Brunoro, nosso convidado de hoje no CNN Esportes SA. E vamos agora para o De Primeira SA, perguntas curtas, respostas rápidas, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Qual geração é melhor? A geração do Palmeiras Parmalat com Luxemburgo ou a geração do Palmeiras Crefisa com Abel? Eu vou defender meus interesses, né? Da Parmalat, pô. E quem é o melhor presidente da história do Palmeiras? Eu acho que é o Paulo Nobre. E a melhor presidente? A Leila. Ô, Brunoro, o futebol brasileiro vai dar certo? Vai dar certo. Demora, mas vai dar certo. Qual que é o caminho para a gente conseguir dar certo? Em especial pelo final que você falou, de um momento de uma crise tão grave, tão profunda na seleção. Eu acho que é um caminho de planejamento estratégico, um caminho de desenvolvimento de um projeto de 4 anos, de Copa a Copa, e assim a gente consegue ter uma visão melhor do trabalho de futebol. Dá para sonhar com o título mundial em 2026? Seguramente, seguramente. Nós temos os melhores jogadores jogando na Europa, os melhores jogadores que se destacam na Europa são brasileiros, então eu acho que dá para sonhar sim. Neymar tem salvação? Neymar é a própria salvação da seleção se ele estiver bem, se ele estiver fisicamente bem.
Obrigado pela entrevista, prazer te reencontrar depois de tantos anos e muito sucesso nos seus novos projetos. Obrigado, foi um super prazer estar aqui com vocês, uma entrevista muito gostosa. Muito obrigado. José Carlos Brunoro, executivo de futebol, hoje executivo de futebol e marketing do Grupo Zinzani. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais CNN Esportes SA. Toda semana um convidado especial para falar do mundo dos esportes e dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.